A Bíblia vai falar sobre coroas que são prometidas. Essas coroas passam a ideia de autoridade. Jesus, falando em algumas parábolas, ele vai falar sobre autoridade sobre cidades. Mas quando ele fala com a igreja de Apocalipse, quando ele está prometendo algo para aqueles que foram fiéis, ele fala autoridade sobre as nações. Interessante, a salvação é pela graça. O seu corpo vai ser glorificado ou vai ter uma glória que está associada a uma redenção. Ele não envelhece mais, não morre mais e ele não é seduzido pelo pecado mais, não é vendido ao pecado mais. Isso é uma glória que todos nós teremos, porque o nosso corpo será redimido. Porém, a Bíblia vai garantir em vários momentos uma intensidade ou um nível de poder e de autoridade que nós teremos. Isso também está associado ao nosso corpo. Esse mesmo texto que fala lá em Apocalipse 2, ele fala que nós teremos um poder tal ao ponto de destruir uma nação como se fosse barro. Querido, não é difícil da gente conjecturar algumas coisas, uma vez que a Bíblia diz que quando Cristo se manifestar, ele vai transformar o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da glória dele. O padrão que nós temos é o padrão de Cristo. É um padrão que estava falando com os discípulos, se despede deles e sobe às alturas. É o que nós chamamos de voar. Então esse corpo tem promessa de ter poderes, mas todo mundo vai ter poderes? Isso a Bíblia não garante. O que a Bíblia garante é que vai ter níveis e intensidade diferentes de poder e autoridade. E esse corpo está associado com isso. Por isso, um é o brilho do sol, outro é o da lua, e até entre estrela e estrela a diferença de esplendor. Uma outra coisa interessante, em Daniel, quando ele fala da ressurreição dos mortos, vai dizer que no fim dos tempos, aqueles que conduzem muitos à justiça brilharão como as estrelas para sempre, eternamente. Mas já Jesus, falando em um dos seus sermões, ele vai dizer sobre aqueles que vão no reino de seu Pai brilhar como o sol. O próprio Senhor Jesus Cristo, quando aparece em Apocalipse no capítulo 1, João olha para ele, olha para a sua glória e diz: o rosto dele brilhava como o sol na sua força, porque Jesus foi perfeito, íntegro, intenso e completo em cumprir o seu chamado, o seu ministério. Mas agora fica uma promessa para nós. A pergunta que fica é: como tem sido a sua fidelidade e a sua disposição em fazer o que Deus te chamou para fazer? Todos os dias da sua vida você está plantando uma semente. Possa ser que seja uma semente de ação, pode ser que seja uma semente de omissão. Você não tem como correr da colheita. Você escolhe o que você planta todos os dias. Querido, muita atenção em como você gasta o seu tempo hoje. Nós estamos na era da distração, onde jogamos todo o nosso tempo fora e as sementes estão sendo plantadas. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, sobre o nosso julgamento, sobre as nossas obras serem provadas pelo fogo, ele fala: olha, se a sua obra não permanecer, você vai sofrer um dano. Ele não fala que você vai para o inferno, mas fala que você vai sofrer um dano. Não queira ser aquele que um dia vai chegar diante de Jesus e passou a vida inteira aqui na terra para chegar lá e sofrer um dano de não receber um galardão que ele tinha para você. Ele quer te conceder a autoridade sobre as nações e um corpo de glória, poder e majestade, à semelhança do dele. Então entenda, a salvação é pela graça, mas o galardão é pelas obras. Que você saia daqui com essa consciência, há um trabalho para você desenvolver. E isso vai definir o galardão que você vai receber e como você vai passar toda a sua eternidade.